Muitas pessoas se questionam o porquê o Oriente Médio passa por tantas guerras, tantas dificuldades, conflitos e mais conflitos. Afinal de contas, por que os descendentes de Abraão brigam entre si? Muitas pessoas geralmente lembram de Ismael e de Isaac e dizem que a maioria dos conflitos de hoje em dia é por conta de Ismael contra Isaac e Isaac contra Ismael. Mas afinal de contas, qual realmente é a origem de tantos conflitos envolvendo estes dois povos, os judeus e os árabes? Nesse vídeo eu vou falar a respeito desse assunto que tantas pessoas têm curiosidade. A história de todo esse conflito no Oriente Médio começa com o ancestral de todos esses povos, que principalmente é colocado como sendo Abraão. Curiosamente, tanto árabes quanto judeus são descendentes do mesmo ancestral e por conta disso são considerados e tidos como povos, além de mesma raça e de línguas semíticas, mas também povos irmãos. Apesar de muitas pessoas colocarem simplesmente todos os árabes como sendo descendentes de Ismael, isso não é uma realidade bíblica, visto que os árabes têm diversos ancestrais além do próprio Ismael, como por exemplo Edom, como por exemplo Midian, entre vários outros como o próprio Joktan. Nem todos os árabes são descendentes de Ismael, e isso é um fato bíblico. A maioria das pessoas conhecem a história de Abraão, que queria muito ter um filho, e esse filho, basicamente, carregar o seu nome e dar origem a um povo, dar origem a uma nova nação, uma nação que carregasse aí a origem abraâmica. E então, basicamente, a esposa de Abraão, por falta de fé, uma realidade que poucos falam, ela simplesmente colocou uma serva, uma escrava de origem egípcia, para ser ali a mulher também de Abraão, para que deitasse com Abraão, sendo sua mulher, e dela ele tivesse um filho, visto que Sara, a esposa de Abraão, era estéril. Algo que a maioria das pessoas prefere não comentar é a respeito da incredulidade de Sara, a falta de fé de Sara. Sara, ela errou em sua fé e basicamente fez com que Abraão se deitasse com outra mulher, algo que não era errado, visto que os semitas eram polígamos e poderiam ter mais de uma mulher. Porém, desobedeceram a palavra de Deus. Desobedeceram a palavra de Deus que foi dada a eles, basicamente. Abraão errou nessa parte em ouvir a sua esposa e não ouvir a voz de Deus, que os prometera filhos. Apesar de Agar ter sido uma mulher egípcia, quando chegar às tendas de Abraão, ela basicamente colocou a fé de seus antepassados de lado e começou a seguir a fé de seu novo senhor e também, por assim dizer, esposo, que no caso foi Abraão. Basicamente ela começou a servir o Deus de Abraão e seguir o caminho do Deus Todo-Poderoso. Só de estar nas tendas de Abraão, ela deveria deixar todos os ídolos, todo o paganismo para trás. O paganismo e a idolatria de seus panteões, os panteões de deuses egípcios antigos. Ela abandonou todos esses deuses e começou a seguir o mesmo Deus de Abraão. E então ela teve um filho com Abraão. O primeiro filho de Abraão foi Ismael. O livro de Gênesis, no capítulo de número 12, vai dizer a seguinte afirmação: contudo ele, Ismael, será como um jumento selvagem do deserto. Ele lutará contra todos e todos guerrearão contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus parentes. A Deus que lhe falou Agar, deste o seguinte nome: És El Roi, o Deus que me vê, pois Deus havia falado com ela e ela questionara a si mesma: teria eu visto aquele que me vê? Geralmente, quando as pessoas vão falar dos conflitos no Oriente Médio, eles usam muito esse verso 11 e o verso 12 do livro de Gênesis, do capítulo 16, para ilustrar aí a guerra entre os ismaelitas, isto é, árabes ismaelitas, contra os israelitas, isto é, os judeus atuais.
Eles se apoiam muito no verso onde vai dizer que Ismael, no caso, seria como um jumento selvagem no deserto e que ele lutaria contra todos e todos guerreariam contra ele, e ele viveria em hostilidade contra todos os seus parentes. Uma realidade bíblica que basicamente já começa a cumprir essa profecia é que Ismael não se dava muito bem desde o nascimento de seu irmão Isaque. Muitos especialistas vão dizer que ele zombava de seu irmão Isaque. Apesar de tudo isso, muitos gostam simplesmente de colocar Ismael como um personagem muito marginalizado nas escrituras sagradas, como um personagem maligno, mas a realidade é que tanto Isaque quanto Ismael, ambos serviam o mesmo Deus, o Deus de Abraão. Muitos vão dizer que Ismael era rebelde, que Ismael era ruim, mas a realidade é que Ismael também servia ao mesmo Deus de seu pai Abraão. E isso fica mais evidente ainda quando Agar é mandada embora juntamente com o seu filho Ismael. Ismael, quando estava passando por dificuldades no deserto, estava desfalecido, praticamente desfalecido, ele orara ao Deus de seu pai Abraão, e o Deus de seu pai Abraão mandara ali um anjo socorrer tanto a mãe de Ismael quanto o próprio Ismael. Ou seja, nós podemos ver que a oração foi atendida, e nós podemos ver que Ismael também servia o mesmo Deus de Isaque. A realidade profética é que realmente os ismaelitas viveram sempre em hostilidade, brigando, lutando contra assírios, lutando ali contra os seus próprios parentes, por assim dizer, com os israelitas, lutando contra outros, mas também fazendo alianças com outros povos semitas, como por exemplo os edomitas, como os midianitas, entre outros. Até mesmo a tribo de Judá teve uma certa influência árabe antiga, algo que não é muito comentado. Geralmente eu vejo muitas pessoas colocando todos os povos do Oriente Médio como sendo descendentes de Ismael, mas isso é uma mentira. Não caiam nessa mentira, visto que Ismael é ancestral de algumas tribos árabes, no total 12 tribos árabes no Oriente Médio, mas nem todos os povos do Oriente Médio são descendentes de Ismael. Ou seja, como por exemplo o Irã, esse conflito do Irã contra Israel. Eu vi pessoas dizendo e falando que isso é por conta de Ismael. Mas isso é uma mentira, visto que os iranianos nem são árabes, nem são descendentes de Ismael, nem semitas são, visto que os próprios iranianos são descendentes de arianos, mais precisamente da etnia persa, do povo persa. Persas, isto é, iranianos, não são árabes, não são descendentes de Ismael. É uma realidade que, por exemplo, os palestinos possuem uma ancestralidade ismaelita, mas outro fato é que eles não são descendentes apenas de Ismael, como também são descendentes dos edomitas, são descendentes de arameus, dos próprios israelitas samaritanos e dos próprios judeus da tribo de Judá. Daí então surge uma seguinte pergunta: até onde esses conflitos no Oriente Médio envolvendo árabes têm relação com o próprio Ismael e a profecia dada a respeito de Ismael e das 12 tribos árabes? Isaque, nós sabemos que é o filho da promessa, e isso é um fato nas escrituras sagradas. Apesar da religião islâmica e os fiéis da religião islâmica serem chamados de muçulmanos, existe uma grande confusão entre muçulmano e árabe. Muçulmano é aquele que pratica o Islã, que é adepto do islamismo. Um muçulmano não é um árabe. Muitas pessoas têm essa confusão. Qualquer pessoa pode ser muçulmana, qualquer pessoa pode ser praticante do islamismo. Qualquer pessoa pode ser praticante do islamismo se assim ela querer. Os judeus atuais de Israel são descendentes aí dos antigos judeus de Israel há milênios atrás, e isso é um fato. Porém, eles estão miscigenados, algo que muitas pessoas não gostam até mesmo de falar. Mas é um dos motivos pelos quais os árabes simplesmente não consideram tanto eles como sendo os judeus da Bíblia ou os judeus das Escrituras Sagradas. Os principais grupos judaicos que estão em Israel nos dias de hoje são os judeus askenazes, os judeus sefarditas e os judeus mizrahim ou mizrahitas.
Os dois grupos judaicos citados primeiramente, askenazes e sefarditas, esses estão miscigenados com povos da Europa. Por exemplo, Askenaz é referente a povos europeus. Porém, os judeus askenazes também são judeus descendentes de semitas do Oriente Médio. São descendentes de Abraão também, porém estão miscigenados com europeus. Da mesma forma, os judeus sefarditas. Esse termo sefarad é o termo para a Península Ibérica, que era chamada na antiguidade de Sefarad, ou seja, judeus portugueses ou judeus espanhóis, e também com uma certa mistura do norte da África. O fato é que tanto judeus askenazes quanto judeus sefarditas paternalmente são descendentes dos antigos israelitas, são descendentes dos antigos judeus. Isso já é comprovado por estudos genéticos. Na minha humilde opinião, a melhor frase que ilustra as brigas do Oriente Médio entre árabes e judeus é basicamente a frase briga de irmãos ou luta entre irmãos. Apesar de nem todos os povos do Oriente Médio, de origem árabe, serem descendentes especificamente de Ismael, mesmo assim, ainda assim lutam e guerreiam contra Israel. E apesar de serem descendentes ou de edomitas, midianitas, entre outros grupos antigos descritos na Bíblia, mesmo assim sempre lutam e guerreiam contra Israel. Talvez um grande problema que exista no Líbano e também na Palestina são os movimentos ali de resistência. Os movimentos de resistência, eu não posso citar os seus nomes verdadeiros aqui, senão o vídeo não é colocado nem no YouTube. Mas esses movimentos aí, infelizmente, eles atrapalham muito, mas muito, a conexão e a amizade entre as várias tribos árabes e o povo israelita, o povo judeu. Escrevam aqui nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo a respeito das intrigas e das brigas, não de Ismael contra Israel, mas de Jacó e Esaú, ou Esaú e Jacó. Uma realidade que muitos esquecem. Geralmente se lembram muito do nome Ismael e dizem todos os árabes são descendentes de Ismael, mas o que é uma mentira. Então, se vocês quiserem, eu trago para todos vocês aqui um vídeo falando a respeito dos edomitas nos dias atuais. Um abraço e até o próximo vídeo do canal.